Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos. Vamos falar agora sobre o SonoraMat. O que é o SonoraMat? É um sistema que faz com que a síntese de voz seja capaz de reproduzir um texto de matemática. Deixa eu explicar isso melhor. Imagina uma frase assim: x, dois pontos, y. Essa frase é fácil de entender, x, dois pontos, y. Agora, se você pegar uma frase assim: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 sobre 4ac. Bom, não dá para entender. A matemática ela não foi feita para ser falada, mas isso causa um problema para a pessoa com deficiência visual, porque ela vai ter provavelmente que escutar essa fala sintetizada. Um texto matemático tem que ser traduzido para ela. E o SonoraMat faz exatamente isso. Ele traduz um texto matemático para alguma coisa que, falada em português, seja fácil de ser entendida. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que explicar é o seguinte: o SonoraMat ele não sintetiza a fala, ele faz uma tradução. Ele pega um texto em matemática, e gera um outro texto. Tá? Esse outro texto, digamos assim, ele é capaz de ser interpretado por um sintetizador de voz. E que sintetizador de voz? Bom, você vai ter que escolher esse sintetizador de voz, um dos que você tiver instalado no seu computador. Vamos dar isso como exemplo para ficar mais claro. A minha máquina, por exemplo, aqui tem o sintetizador Liane, tem o sintetizador Raquel, tem o sintetizador Maria. O que é isso? São programas que eu ou trouxe diretamente de um site gratuito ou trouxe a partir de uma aquisição. Eu comprei os sintetizadores para poder utilizá-los nos sistemas que a gente tem aqui para cegos. Tá? Quem utiliza o DOSVox, por exemplo, já traz um sintetizador gratuitamente, não precisa instalar, que é o Liane, que é um sintetizador simples, mas que é capaz de reproduzir bastante bem as questões de matemática junto com o SonoraMat. Vamos dar um exemplo aqui então. Primeiramente, nós vamos baixar o SonoraMat e depois a gente vai explicar como é que isso funciona. Vamos começar buscando o SonoraMat. Chega aqui no Google, SonoraMat. Okay? Ele vai mostrar para você, aqui logo no primeiro item, o site do SonoraMat, que é esse site aqui que tem o que é o SonoraMat e as áreas de download. Vamos fazer download desses dois programas, SM Server e MatReader. Tá? Esses programas você vai trazer, colocar num lugar qualquer da máquina. Nós sugerimos que você coloque no lugar que é mais útil para uso geral, que é a pasta C:/Winvox. E a pasta, você pode colocar no desktop também se quiser, pelo menos no primeiro momento, mas esse lugar que eu te falando, C:/Winvox, é aquela que vai trazer maior vantagem no futuro. Então, vou clicar aqui no programa SM Server, né? Ele vai dizer onde você quer gravar, você vai botar aqui C:/Winvox/SM Server e ele vai então gravar para você. Tá? Salvar aqui. No caso da minha máquina já existia, eu não vou substituir não, mas vou botar aqui o MatReader, a mesma coisa. Né? C:/Winvox MatReader.exe. Okay. Muito bem. Então, vamos executar esses programas, tá? Para a gente saber como é que eles funcionam. Primeiro de tudo, a gente vai executar o SM Server, tá? A gente aperta Windows R, raiz Winvox, raiz SM Server. Ele abre essa telinha preta, deixa essa telinha preta aí. E em seguida a mesma coisa, Windows R, raiz Winvox, raiz MatReader. Então,
vão ficar duas telinhas pretas e em seguida vai se abrir o MathReader realmente, tá? Um pequeno detalhe. Se você quiser, você pode instalar isso no desktop, porque muita gente não tem muita prática de ficar entrando em pastas, etc, etc. Então, se botar no desktop, pelo menos no primeiro momento, pode ser o melhor caminho. Então, vamos lá. Esse programa aqui, ele faz a leitura de expressões matemáticas. Eu vou colocar isso aqui em detalhe para você ver melhor. Então aqui você vai primeiramente escolher as vozes que você pode utilizar. Na minha máquina eu tenho 5 vozes já pré-instaladas. Tá? O sintetizador Liane, que veio junto com o DOSVox, o Maria, que já vem junto com o Windows, o Zyra, que é em inglês, que para nós não adianta nada, o Raquel e a Letícia. Na nossa apostila nós temos o site onde você pode baixar diversos sintetizadores. Tá? Se você não sabe, pode também perguntar aos nossos tutores, que eles dão uma dica de lugares onde você pode instalar sintetizadores. Então, vou escolher uma voz aqui, por exemplo, a voz Liane. Tá? Então, aqui exemplos, são vários exemplos que a gente tem aqui. Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, 3, Chapeuzinho 2. Ele está escrito em ASCII MAT. Tá? Então, colocou aqui, ó, crase 3, Chapeuzinho 2, ou circunflexo 2, e o fecha crase. E aí a gente vai pedir para ele falar. E ele vai falar. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, repara que ele não mostra como é que fica isso quando impresso. Tá? Agora, eu vou pegar um outro exemplo aqui. A asterisco B mais C menos D. Né? Eu vou pedir para falar. A vezes a expressão B mais C menos D. Então é isso. Você deve fazer, então, vários testes com esse leitor de expressões matemáticas para você acostumar o seu ouvido a escutar essas expressões. Tá? Trocar também a voz, por exemplo, trocar uma voz pela Maria, que é uma voz que vem com Windows. Vou pedir para falar agora. A vezes a expressão B mais C menos D. É interessante a gente falar que nem todos os sintetizadores de voz têm um bom desempenho. Então, a gente tem que olhar isso com um certo cuidado, porque os sintetizadores, às vezes, cometem alguns erros. Por exemplo, pegar aqui a Raquel. A agudo vezes a expressão B mais C menos D. Por exemplo, o sintetizador Raquel, quando encontra a palavra A, às vezes ele troca, fala A agudo. Tá? Esses sintetizadores eles erram muito pouco, mas você já sabe que tem alguns sintetizadores que cometem alguns pequenos deslizes quando vão falar matemática. É isso aí, experimente bastante e fique craque com relação a escutar matemática. Habitue-se a escutar matemática.